Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Deus é bom o tempo todo, né, gente? Que seria de nós sem Deus. Então, hoje, vim trazer um vídeo muito especial, um vídeo que eu prometi no vídeo anterior que eu faria. E eu tô vindo aqui cumprir esse combinado, que é pra falar sobre coisas. Na verdade, eu anotei aqui 8 coisas que você precisa fazer a partir do momento que você converte a Cristo. Eu vou usar um texto base que está lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 8, onde o apóstolo Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então agora vamos pro vídeo, porque tem coisas maravilhosas aqui. E eu sei que o Senhor vai falar ao seu coração. E se você tá num momento aí de procurar me converter agora, o que eu tenho que fazer? Fica até o final, que esse vídeo é pra você. Então vamos lá. Primeira coisa. Milena, me converti a Jesus, tô agora na igreja, me batizei. Por onde eu começo? Lembrando que não tem um caminho certinho, mas tem passos que te ajudam a criar um relacionamento íntimo, mais sincero com Deus, sim. E aqui eu tô para te ajudar a percorrer esse caminho, porque foi o caminho que eu percorri e estou aí hoje com o Senhor, firme com o Senhor, pensando nas coisas do Senhor, amando mais o Senhor e dizendo não para as iguarias do mundo e dizendo não para Satanás e é isso. Vamos lá que nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho aqui 8 dicas para você manter e continuar olhando para Jesus, né? Que é o autor e consumador da nossa fé. A primeira coisa que você precisa fazer é ter uma Bíblia. Eu tenho essa Bíblia aqui. A minha primeira Bíblia foi da NVI, que é a nova versão internacional. É uma versão de muito fácil entendimento, de uma linguagem muito atual, muito boa. Então, eu recomendaria para quem ainda não tem nunca teve nenhum contato com a Bíblia, ter essa versão que eu indico, tá? Eu tenho outras aqui, a Nova Almeida atualizada, tenho da King James, só tenho três versões. Mas a que eu indico para quem tá começando é a nova versão internacional. Ou a nova versão transformadora também, que as duas são de muito fácil entendimento. Quando eu me converti, graças a Deus, né, o Senhor é bom, uma amiga minha me deu aquele devocional, Café com Deus Pai. Mas isso fica a critério de vocês, claramente, isso é só uma agregação, um agregamento, meu Deus do céu. Um agregamento que você pode fazer para te ajudar, porque tem pessoas que nunca teve contato com a Bíblia, então precisa de um norte. Não adianta só abrir a Bíblia e ficar ali folheando, porque às vezes você não vai entender, porque você não tem prática com aquilo. Mas, então quando você tem algo que te instrui, que te ajuda, que te desperte uma curiosidade a mais, aí você se interessa mais em ler. Embora a Bíblia por si só ela é muito interessante. Mas eu assumo que quando eu me converti, eu usava assim livros devocionais. Ainda tenho um aqui, eu tenho um que eu não vou falar o nome da escritora, mas acredito que vocês já saibam, que é muito bom, mas raramente eu uso, só quando o Senhor me direciona mesmo. Aí quando eu leio também, eu abro, é o Senhor falando comigo. Naquela passagem que fala lá o versículo, eu leio, eu falo como que é pontual, né, Deus. Mas para você que nunca teve contato com a Bíblia, eu aconselho ter um devocional diário, né, para você ir tendo mais prática, né, com a Bíblia. A segunda dica é ler a Bíblia. Não basta você ter Bíblia, porque eu conheço pessoas que têm Bíblia, mas que não leiam a Bíblia. Gente, tem que ler a Bíblia. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, se você não tiver a prática de ler todos os dias, nem que seja um capítulo por dia, você precisa ter essa prática. Porque é na prática que a gente tem a perfeição. Então, quando for a ler a Bíblia, pega o seu devocional, o seu café, o seu chá, não sei, e convide o Espírito Santo, porque é ele que traz a revelação, é ele que te faz entender o que está escrito nas Escrituras. A terceira dica, que eu considero como uma das mais importantes, é orar. Ah, mas é besta orar. É, gente, orar todos os dias. Todos os dias. Porque não tem como você ter um relacionamento, você criar um relacionamento com alguém sem falar com essa pessoa todos os dias. No nosso mundo natural, virou normal a gente ter amizade com as pessoas e não comunicar todos os dias. Virou normal. Mas com Deus não é assim. Nós precisamos ter um relacionamento com Ele, até porque Ele não é um homem, né? Ele não é igual a um ser humano. Então, nós precisamos ter um relacionamento constante com Ele diário. Ter aquele tempo
Agora, você juntando essas 3 coisas, ter uma Bíblia, ler a Bíblia todos os dias e orar é o seu tempo devocional. Então, as suas 3 primeiras coisas que você precisa fazer é ter uma Bíblia, ler a Bíblia e orar. Tudo isso todos os dias, fazer isso todos os dias. Eu, inicialmente, quando eu me converti, e até hoje eu tenho essa prática, de tirar em torno de 1 hora. Tô colocando o mínimo, tá? Você tirar ali 1 hora para você ficar meditando na palavra do Senhor, orando, conversando com Deus, entregando ao Senhor o seu dia. Eu tenho o costume de fazer meu devocional de manhã. Então, todos os dias eu acordo e tenho meu tempo com Deus, de falar com o Senhor, de apresentar ao Senhor o meu dia, de perguntar o que o Espírito Santo quer, me dispor, né, para o Espírito Santo também. Então, é muito importante você seguir essas instruções, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, como me ajudou a criar mais intimidade com o Senhor. E a 4ª dica é: permaneça ligada na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Lembrando que sem Jesus, nada nós podemos fazer. E quero te lembrar, assim, que durante esse processo de santificação, durante esse processo de distanciamento do mundo, vai haver momentos, sim, que você vai pensar em voltar atrás. Vai haver momentos que você vai olhar e falar assim, não tá valendo a pena. Tô sofrendo demais, ou tá difícil demais, porque é difícil, principalmente nos primeiros dias, nos primeiros meses, é difícil, porque tem que acontecer uma mudança de mentalidade. É uma transformação, uma renovação de mente todos os dias. Então não tem como falar pra você, é fácil, não. Mas tem que ter uma transformação e falar assim, não, eu quero. Então lembre que, por que você aceitou Jesus? Porque você quer uma mudança de vida, porque você quer salvação, porque você buscava escapar da ira de Deus. Então agora você precisa pensar nas coisas que são do alto. Você precisa permanecer ligado na videira, você precisa permanecer olhando para Jesus. Porque como eu falei, vai ter momentos que você vai cair, vai ter momentos que você vai pecar. Porque Jesus, lá em João não fala que a gente não vai pecar. Ele fala, filhinhos, eu falo para vocês não pecarem. Mas se vocês pecarem, saiba que vocês têm um intercessor. Vocês têm um advogado fiel que é Jesus, que está à direita do Pai intercedendo por nós. Então você precisa entender que vai acontecer momentos que você vai querer desistir, sim. Mas permaneça olhando para Jesus. Permaneça firme. Fala, Deus, não importa o que aconteça. Deus, se eu cair. Deus, se eu voltar lá naquele lixão de onde o Senhor me tirou, para buscar alguma carniça lá, que o Senhor tenha misericórdia de mim, não me deixa, Deus. Porque quantas vezes, gente, quantas vezes eu falei isso com Deus. Falei, Deus, eu sei que eu errei. Mais uma vez. E eu, naquele momento, eu prometi pro Senhor, Deus, eu não vou errar mais. O que aconteceu? Você vai e erra de novo. Aí você fala, meu Deus, como pode? Só que aí vem a graça, o amor, a misericórdia do Senhor, que te envolve, que chega um dia que você fala assim, quer saber? Eu amo esse Deus demais, não tem como ficar olhando pra trás, não tem como ficar caindo, não tem como ficar desmotivado, desanimado. Não, Deus me ama. Deus enviou o seu filho Jesus para morrer numa cruz por mim. Então eu não vou suportar qualquer tipo de coisa, eu vou continuar olhando para ele, porque ele é minha vida. A 5ª dica é você manter uma vida constante de jejum. Porque o jejum não é barganha. Já eu vou falar aqui, jejum não é barganhar com Deus, não é fazer um jejum para conseguir algo de Deus. Isso aí não funciona com o Senhor. O que funciona é você quebrantar o seu coração, você realmente estar ali contrito, querendo a presença do Senhor, se abstendo de algo que você gosta, que é a comida, que é beber algo, para ter mais conexão com o Senhor, para se dedicar mais à oração. Então isso o Senhor aprecia em nós, porque nós estamos abstendo, meu Deus do céu, abstendo de algo que a gente gosta, para buscar a face do Senhor. Então isso move o coração do Senhor. Então quando jejuar, não jejua tentando buscar algo do Senhor. Jejue para agradar, para levar o seu corpo como um sacrifício vivo para o Senhor. Fala, Senhor, olha, eu quero comer, eu gosto de comer, mas eu vou deixar isso aqui por um tempo para me dedicar totalmente ao Senhor, porque eu quero buscar a tua face, eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Então o jejum ele não mexe com Deus, o jejum ele mexe com você, que você fica mais próximo de Deus. E a 6ª dica é: aproximem-se ou andem com pessoas que amam a Deus e que estão seguindo o caminho de Deus. Porque não adianta você estar no caminho novo, você está vivendo uma vida nova, se você persiste em andar com pessoas do seu passado.
Não tô falando que você tem que abandonar as pessoas, ignorar as pessoas, fingir que elas não existem. Mas precisa haver uma separação. Porque é isso que vai mudar a sua mentalidade. É quando você afasta e começa a conhecer outras pessoas que vão te levar para o teu propósito, que vão te levar para o caminho que você tem no seu coração, que você quer seguir, que é Jesus. Então, principalmente, ande com pessoas que amem mais a Deus, que estão mais conectados com o Senhor do que você. Porque aí você vai olhar para aquelas pessoas e vai falar assim, eu quero ser como essa pessoa. Eu quero ter uma intimidade com Deus igual essa pessoa tem, ou até mais. Dependendo da sua busca, você vai ter até mais do que algumas pessoas. Então, ande com pessoas que estão olhando para Jesus, que estão amando Jesus, que estão obedecendo, principalmente obedecendo ao Senhor. Que estão ouvindo e obedecendo a voz do Senhor. Isso é muito importante, gente, muito importante. E já vou pegar um gancho aqui nessa dica para falar sobre desvincular, principalmente nas redes sociais, de pessoas, de celebridades que não condiz, não combina com a sua nova identidade em Cristo, com a sua nova criatura em Cristo. Não tem como você, que agora aceitou Jesus, que é considerado justo, santo perante o Senhor, ficar se alimentando de coisas profanas, ficar se alimentando de coisas imorais, ficar se alimentando de fofocas, ficar se alimentando de imoralidade sexual, de ficar se alimentando de coisas que não agregam no teu espírito, que estão alimentando sua carne, seus desejos ali de ver coisas legais para o mundo. Então, tem essa mentalidade. Parem de seguir. Vou falar pra vocês de verdade. Eu fiz isso. Faz uma limpa no seu Instagram. Pega seu Instagram assim, ó, ou seu WhatsApp. Fala assim, olha, isso aqui não combina com a minha nova natureza. Isso aqui não combina com aquilo que eu leio nas escrituras. O Espírito Santo mesmo vai te incomodar. Então você vai fazer uma limpa e vai falar, eu não quero. Porque automaticamente, se você continuar vendo esse tipo de conteúdo, essas pessoas, você sempre vai estar com o pezinho lá no mundo. Sabe? Então, tenha em mente em focar nas coisas que são do alto, como o apóstolo Paulo diz para nós. Foque nas coisas que são do alto, tudo aquilo que for bom, de boa fama, que tiver louvor, que é aquilo que vocês devem olhar. Não para essas coisas fúteis do mundo, que só Jesus na causa. A internet, gente, tá uma glória. E a sétima dica é: esqueçam do passado. Porque não tem como você, que agora é uma nova criatura no Senhor, como eu disse na dica anterior, que você é santo, você foi justificado, você ficar passeando nas coisas do passado. Eu sei que é difícil, gente, eu entendo. Eu já fui escrava de Satanás. Eu fazia todos os desejos do inimigo. Hoje eu sou liberta pelo sangue de Jesus, hoje eu estou no caminho da luz, mas eu sei o quão difícil é, porque eu passei e constantemente o inimigo ele vem me atentar com coisas do passado. E se a gente não tiver firme ali no Senhor, não clamar pela misericórdia do Senhor, pela ajuda do Senhor, a gente volta, a gente cai, a gente quer retroceder constantemente. Que a Bíblia diz que o inimigo, o Satanás, ele é o inimigo das nossas almas. Então ele quer afligir o tempo todo para a gente voltar lá para o passado. Foi a mesma estratégia que ele usou com o povo lá no Egito, lá no deserto. Ele ficava afligindo aquele povo, reclamando porque não tinha comida, porque não tinha água no momento que eles queriam e não sei o quê. E aquele povo com a alma afligida falava, eu preferia morrer lá no deserto, lá no Egito. Você trouxe pra gente pra cá, Moisés, pra morrer. Olha pra você ver, gente. Olha pra você ver, pelo amor de Deus. Mas não, eles estavam sendo libertos, só que aí eles não entraram na renovação da mente, eles se conformaram com aquele mundo de escravidão que não saíam da mente dele, tanto que tem uma passagem, agora eu não tô lembrando o texto, que eu acho que é lá em Atos, capítulo 7, eu acho que é Estevão que fala, que Deus tirou aquele povo de lá, mas no coração daquele povo eles voltaram para o Egito. Então não adianta a gente estar com a cabeça focada no Senhor se o nosso coração tá lá no mundo, tá no nosso passado. A gente precisa purificar o nosso coração, pedir ao Senhor, Deus, me ajuda. Eu sou uma nova criatura no Senhor. Eu esqueço das coisas que aconteceu no passado. O Senhor mesmo já lança os seus pecados, os meus pecados, no mar do esquecimento. Então não tem por que a gente ficar voltando no passado para reviver algo, para alimentar algo que só nos fez mal. Então, esqueçam do passado, olhem para frente, olhem para Jesus, prossiga. Coloca assim, ó, faz um desenho assim mentalmente que tem um alvo. Você tem um alvo assim, e esse alvo é Jesus. Então você vai olhar para esse alvo e vai seguir.
Não olha para trás. Não olha para trás. Sei que é tentador, mas lembra da mulher de Ló. Sempre que quiser olhar para trás o passado, lembra da mulher de Ló. Que o anjo foi destruir a cidade, mandou todo mundo embora. O que ela fez? Ela olhou para trás. Então, desapegue do passado, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Uma dica e uma das mais importantes é o fato de congregar. Lembrando, gente, que o congregar é uma das coisas mais importantes, porque é através da congregação, é através do ajuntamento dos santos que nós podemos compartilhar as nossas dificuldades, que nós podemos nos edificar, podemos ser edificados, vamos lá, ouvimos uma palavra do Senhor, vamos lá, louvamos ao Senhor dentro da casa de Deus. Não quer dizer que você não possa fazer na sua casa, você tem que fazer, tanto que as 3 primeiras dicas é em casa, é o todos os dias em casa. Só que tem um momento, tem um dia da semana ou 2 dias na semana que você vai para a igreja, você vai participar das reuniões com as pessoas da igreja, porque não tem como você amar Deus se não amar o povo de Deus. Deus, ele comprou uma igreja, ele comprou pessoas, ele enviou seu filho para comprar pessoas. Então, não tem esse negócio de, eu quero ser igreja da minha casa. Não tem isso aí, não. Pelo amor de Jesus Cristo. Tá repreendido em nome de Jesus. O que você vai fazer? Você vai começar a congregar. Procura uma igreja que... Não é igreja perfeita, não. Não vai procurando igreja perfeita, não, que não tem, não, tá? Procura uma igreja que sejam mais seguindo a palavra de Deus, seguindo os princípios da palavra de Deus, que tenha doutrina de palavra, que tenha ensinamentos, que tenha... Principalmente escola bíblica, né? Porque para você entender, porque já que você é novo convertido, como eu sou também, a gente precisa estar no lugar que vai nos ensinar a manusear essa espada aqui, gente. Porque essa espada aqui, ela é cortante. Se você não tiver o discernimento e sabedoria, você fere as pessoas com essa palavra. Que o que é para trazer amor, exortação, que não é ferimento, exortação, que é trazer o povo para Deus, através de uma chamada de atenção, as pessoas podem ferir e matar pessoas, como infelizmente hoje acontece. Muitas pessoas desviadas porque pessoas interpretaram a Bíblia do seu jeito e aplicaram de forma muito cruel, muito maldosa, muito hostil, que feriram pessoas. Então, aconselho vocês congregarem, porque no ajuntamento de santos a gente é edificado. Apóstolo Pedro já disse que tem muitos santos espalhados por aí que estão passando por problemas que nós estamos passando. Só que quando a gente se ajunta e a gente compartilha com um ali, eu tô passando por isso. Outro vai e fala pra você uma coisa, e aquilo ali vocês se edificam sem nem perceber. Aí você vai embora pensando, nossa, olha pra você ver, né? Fulano passou aquilo ali, venceu. Não, eu tô passando esse problema, eu vou vencer também. Sabe? Quantas vezes eu fui pra igreja, desanimada, não queria ir pra igreja, não queria. Cheguei lá, uma palavra que uma pessoa falou pra mim, eu voltei cheia de esperança. Que às vezes a gente fica esperando só a palavra do pastor, que o pastor vai trazer aquilo que Deus quer pra gente. Só que não. Deus usa pessoas pra também, nas coisas simples, falar com você. E se a gente estiver atento e ligado no Espírito, um vento que soprar assim, você já percebe que é o Espírito Santo falando com você. Então, congregar é muito importante. Procure uma igreja, como eu estava falando, procure uma igreja que sigam os princípios bíblicos, que tenha principalmente, que exalem o perfume de Cristo, que tenha santidade, que sejam pessoas que amem, que te recebam como Cristo receberia e que pregue a verdade, principalmente que pregue a verdade. E que você se sinta muito acolhido nesse lugar, que seja um lugar de amor, de crescimento espiritual, de crescimento, de amadurecimento e de aperfeiçoamento, né? Porque o ajuntamento dos santos é para isso, para a gente se aperfeiçoar, se santificar, purificar, para a gente se encontrar com o nosso noivo, né? Em nome de Jesus, que é isso que a igreja anseia, a volta do noivo, que é Jesus Cristo. Espero que vocês tenham gostado. Foi coisas muito rápidas, mas foi tudo aquilo que eu notei nessa trenzinha azul aqui. Tudo aquilo que o Senhor ministrou meu coração e que me fez lembrar, quando eu estava buscando lembrar dessas coisas que eu fiz e que eu tenho feito constantemente e que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a aproximar mais de Deus, a criar um relacionamento com o Senhor mesmo, de parceria, de filho, né? Porque o Senhor não comprou escravos, o Senhor comprou filhos. E nós somos filhos do Senhor. E que o Senhor possa te ajudar nos seus momentos de fraqueza. E eu falei, não esqueça que a nossa videira é o Senhor e que sem Ele nós não podemos fazer nada. Vai ter momentos que você vai querer voltar, vai ter momentos que você vai fracassar, mas não desista, não volte para trás. Caiu? Levanta.
Desanimou? Anime, vai conversar com alguém, vai ler a Bíblia, vai orar, vai para a igreja. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar, porque ele é o nosso intercessor, ele é o nosso consolador. Então ele não foi nos enviado para isso. Mas não abandone o seu amigo Espírito Santo por nada nesse mundo. Então que Deus tenha falado ao seu coração. Em nome de Jesus, não esqueça de curtir esse vídeo para mim, gente. Curta esse vídeo para eu poder continuar gravando aqui o YouTube e indicar para outras pessoas também. Compartilhe com outra pessoa. Engaje essa nova YouTuber, porque eu quero, em nome de Jesus, continuar sendo constante aqui para vocês, com vocês. E deem sugestões de vídeo, coisas que vocês querem saber, do que vocês podem, sei lá, tem dúvidas sobre mim em relação a muitas coisas. Eu tenho muitas coisas para compartilhar com vocês, mas para isso eu preciso que vocês engajem comigo em nome de Jesus. Então é isso, curta esse vídeo, compartilhe e comente aqui alguma coisa, tá? Nem que seja um coraçãozinho, tá bom? Obrigada, Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia e não esqueçam de orar sem cessar, que é isso que o apóstolo Paulo disse.